Boa noite, meu irmão, minha irmã. Olá, é um prazer, um privilégio poder estar mais uma vez falando com você, falar com você aí, mesmo à distância, falar com você tão de pertinho, como se eu estivesse aí dentro da tua casa, através deste vídeo, que eu tenho certeza que vai abençoar a nossa vida, para que nós possamos estar juntos, reunidos, nesse momento de meditação. Nós vamos estar juntos meditando na palavra do Senhor. Mas eu quero, antes de mais nada, saber como você está tudo bem com você, com a sua família, com a sua casa. Eu tenho certeza que você está aí se deliciando no aconchego do seu lar junto com a sua família. Veja que oportunidade maravilhosa Deus está nos concedendo, apesar de tudo que está acontecendo no mundo, de tudo que está acontecendo no nosso país, apesar de toda essa pandemia que está causando aí um tremendo alvoroço no meio das pessoas, nós precisamos olhar pelo lado bom, olhar pela ótica de Deus, e certamente quando a gente olha pela ótica de Deus, a gente consegue enxergar o lado bom de todas as coisas. Veja o privilégio, a oportunidade que nós estamos tendo de poder estar mais tempo com nossas famílias, talvez no dia a dia, nos dias normais, poderíamos dizer assim. A gente não teria tanto tempo para estar com os nossos, com o aconchego da nossa esposa, com o cuidado da nossa esposa, fazendo aquela comidinha especial para nós, você, marido, dando uma atenção especial à sua esposa, dando uma atenção especial aos seus filhos. Veja então que grande oportunidade Deus está te concedendo de poder estar aí em família. Então, para mim, é um prazer poder estar participando desse momento tão importante da sua vida, que é o momento aí do aconchego do seu lar. Então, que você possa, nesse instante, reunir aí os seus, a sua família, a sua esposa, seus filhos, quem sabe a sua sogra, quem estiver aí na sua casa com você, para parar um pouquinho aí dos seus afazeres e fazer como fez Maria, se aquedar, ou seja, se assentar aos pés de Jesus e desfrutar de tudo aquilo que ele tem para nós. Então, eu quero meditar com você nesta noite abençoada em uma palavra que está lá na carta aos Romanos, no capítulo 8, no versículo de número 31, que diz assim: que diremos então à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então perceba comigo que, apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando nos dias atuais, por causa de tudo isso que está acontecendo por causa do coronavírus, e você veja que esse vírus, ele não traz só a doença em si, ele traz com ele, além do transtorno da doença, uma série de outros transtornos que estão em voga no momento. Todo mundo fala aí na questão dos empregos, que muitos já estão perdendo os empregos, muitos já não estão podendo trabalhar, a parte da economia do país também, e que acaba no final das contas afetando todas as pessoas, inclusive nós que, apesar de não sermos daqui, ou seja, sermos do céu, sermos cidadãos do reino dos céus, mas ainda estamos nessa terra e por isso estamos também inseridos nesse contexto da sociedade humana, apesar de estarmos espiritualmente falando numa condição privilegiada acima de todo esse contexto humano, mas ainda precisamos estar aqui até o dia em que tudo isso para nós vai passar e nós vamos estar então para sempre com o Senhor numa outra dimensão. Mas apesar de já estarmos nessa dimensão espiritualmente falando, ainda temos que viver aqui nesta terra como representante do reino de Deus, como representante do Senhor Jesus Cristo. E por isso, então, ele nos levanta para que nós possamos trazer essa luz para o meio dessa humanidade que vive esse caos neste momento da história da humanidade, da história das nações. Então, ele nos coloca aqui como luz, aqueles que vão iluminar, aqueles que vão trazer clareza, aqueles também que vão dar sabor neste momento tão difícil que as pessoas estão passando. E por isso, então, Deus nos coloca nessa condição, na condição de podermos trazer esperança para um mundo cada vez mais perdido. Então você perceba que as situações que nós enfrentamos nesses dias atuais, segundo a Bíblia, elas não chegam nem aos pés da glória que está proposta por Deus para nós, da glória que está preparada por Deus para nós. Então veja que, apesar de todas as lutas, de todas as dificuldades, nós sabemos pela fé que logo ali na frente Deus vai glorificar o nome dele na nossa vida, na vida do seu povo, na vida daqueles que estão buscando a presença dele, na vida daqueles que estão intercedendo
intercedendo pelas outras pessoas, não só pelos nossos irmãos em Cristo, espalhados pelos quatro cantos desta terra, mas por todas as famílias que estão enfrentando todas essas lutas, todas essas dificuldades que estão por aí. Então, tem uma promessa de glória, tem uma promessa da manifestação, da revelação de uma glória maior sobre as nossas vidas, apesar de todas essas dificuldades. Essa glória que está proposta para nós é exatamente a glória de Deus. Aqui mesmo na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo trata dessa questão de que depois dessa tempestade vem essa manifestação da glória de Deus. E a Bíblia nos orienta aqui mesmo nessa carta que nós temos que esperar essa manifestação com paciência, na certeza, tendo a convicção em nossos corações. Essa convicção quem nos traz é a verdade é a palavra de Deus. Então a palavra de Deus nos traz essa convicção de que esse momento de glória vai chegar e de que tudo isso vai passar. Enquanto esse dia não chega, assim como todo mundo tem passado por essas lutas, por essas dificuldades, nós também temos que passar, porque afinal de contas ainda estamos aqui. E é exatamente essa questão que vai fazer toda a diferença. De que maneira nós vamos agir ou vamos reagir diante de tudo isso? De maneira nenhuma nós podemos reagir como todas as pessoas estão reagindo e agindo, ou seja, com desespero, com muita angústia, com muito sofrimento, como se estivessem perdidos, como se não soubessem o que fazer, como se não tivessem aonde sentir segurança, aonde manter a esperança viva. Não, esse não é o nosso caso. Sabe por quê? Porque Deus nos colocou numa condição privilegiada, além da manifestação dessa glória, por sermos novas criaturas, por estarmos nessa nova condição em Jesus Cristo. Ele nos promete, por exemplo, a intercessão do Espírito, a ajuda da intercessão através do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo intercedendo por nós, porque afinal de contas nós estamos cheios do Espírito Santo. Lá em Atos 1, no versículo 8, a Bíblia nos dá essa garantia, ela diz assim, mas vocês vão ser revestidos de poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês então vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, na Judéia, na Galiléia, enfim, até os confins da terra, ou seja, por nós estarmos nessa condição privilegiada de sermos revestidos pelo Espírito Santo, nós vamos poder então, através dessa força interior com a qual o Espírito Santo nos enche os nossos corações, nós vamos poder agir e reagir diferente. Por quê? Porque nós estamos assistidos por Deus através do Espírito Santo. Somos melhores do que os outros? Em hipótese alguma. Mas temos uma assistência toda especial, que é a assistência do Espírito Santo que está sobre as nossas vidas, nos fortalecendo, cuidando de nós, nos protegendo de todo mal. Como se não bastasse, nesse mesmo texto aqui de Romanos 8, a Bíblia diz que nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz que além de ter sido justificados, nós fomos escolhidos, nós fomos chamados, nós fomos predestinados em Jesus, e também diz que nós fomos glorificados por Ele. Ou seja, não seremos glorificados, já fomos pela fé glorificados por Ele. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós já fomos cheios dessa glória, já estamos cheios da glória de Deus, e que nos momentos oportunos essa glória há de se manifestar em nós. Ou seja, depois que nós enfrentarmos com perseverança a tribulação, como diz lá na Epístola de Tiago, após a nossa fé ser provada, ser testada, porque na verdade, em meio a todas as condições adversas que nós enfrentamos, que a Bíblia chama de provações, após todas essas provações, o que foi testado foi a nossa fé. Na realidade, o que foi provado foi a nossa fé. Então, ao perseverarmos, e o que nos dá essa condição de mantermos essa perseverança, de perseverarmos até o fim? Essa condição a qual o Senhor nos colocou, essa condição de novas criaturas, essa condição de cheios do Espírito Santo, essa condição de sermos justiça de Deus, essa condição de sermos glorificados em Jesus. Então, toda essa condição nos dá essa força, nos dá esse poder de reagirmos diferente diante de todas essas dificuldades, até porque o Espírito Santo nos fortalece e nos assiste, é Ele quem nos acompanha, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos assiste no meio de todas essas tribulações. Então, veja bem, meu irmão e minha irmã, essa condição privilegiada em que o Senhor nos coloca em Jesus, nos garante então a condição de respondermos a essa pergunta que nós lemos aqui no versículo 31. Que diremos então à vista dessas coisas? Ou seja,
Que diremos então, já que estamos nessa condição privilegiada, sabendo que Deus está conosco, sabendo que Deus é por nós? O que diremos então? Não há outra coisa a declarar, senão a nossa fé e a nossa confiança no Senhor e na sua palavra. Ele é por nós, ou seja, Ele está conosco, Ele está do nosso lado. E sendo assim, por estarmos nessa condição privilegiada e termos a convicção de que Jesus está do nosso lado, quem poderá ser contra nós? Olha que coisa interessante. Olha aí a resposta a essa pergunta. O que nós vamos dizer então diante dessa condição maravilhosa que Deus nos colocou? Que Deus está do nosso lado e isso nos faz fortes. Não é verdade? Isso nos dá condições espirituais de podermos enfrentar tudo isso que está acontecendo, toda essa situação que tem se levantado no meio da sociedade humana, pela fé em Cristo Jesus e pelo poder do Espírito Santo que está em nós, nós podemos então enfrentar tudo isso. Ou seja, Ele nos garante a sua bênção. Ele já nos deu a Jesus e o próprio texto diz, Ele também vai nos abençoar em tudo. Ok? Se Ele já nos deu o seu próprio Filho, Ele também não vai nos dar, juntamente com Ele, todas as coisas. Significa dizer que Ele vai nos abençoar em todas as áreas da nossa vida, em todo e qualquer momento. Daí então, você percebe que depois de nos mostrar essa condição e de nos garantir que por causa dessa condição Ele está conosco, Ele lista então, aí mesmo nesse capítulo 8 de Romanos, uma série de adversidades, uma série de situações adversas que as pessoas no mundo passam e que nós, por estarmos ainda nesse mundo, também temos que passar. Então você perceba que não é uma lista de facilidades, não. Não é uma lista de bem bom, não. Não é uma lista que traz assim pra gente, que maravilha, que vida maravilhosa, que mar de rosas. Não, não é isso. Você perceba que é uma lista que ele fala que nem a morte, que nem a vida, que nem os principados, que nem a potestade, que nem a fome, que nem a falta disso, a falta daquilo, e ele diz que essas coisas não podem nos separar da presença de Deus, não podem nos demover da posição que o Senhor nos colocou em Cristo Jesus. Você percebe a importância de nós termos a consciência de qual é a nossa posição em Jesus Cristo, do que nós temos nele, do que nós somos nele. E a gente percebe que não há outra conclusão a ser tirada de tudo isso. Deus nos coloca numa posição maravilhosa, numa posição abençoada, que a gente chama de uma posição privilegiada em Cristo Jesus. Posição essa que nos traz a certeza que Deus está conosco, que Deus nos abençoa em toda e qualquer situação e que, pelo fato de nós estarmos nessa posição, as dificuldades da vida que ele lista logo a seguir, nenhuma delas e nem nenhuma outra tem nenhuma condição de nos roubar esse privilégio, de nos fazer sair dessa condição. Ele diz que nada pode nos separar, ou seja, nos tirar dessa condição, porque toda essa condição advém do privilégio que nós temos em Jesus Cristo. Então você perceba que logo também mais adiante, ele diz inclusive que pelo fato de nós termos essa condição em Cristo, isso nos torna então mais que vencedores sobre todas essas adversidades que surgirem diante de nós. Isso inclui essa situação que nós estamos vivendo aí, essa pandemia que está assustando tantas pessoas. Então, meu irmão e minha irmã, por nós estarmos nessa condição, Deus nos garante a vitória. Ele diz lá no versículo 37, em todas essas situações, porém, e isso está, e nessa lista está incluída, está implícita essa pandemia que nós estamos vivendo. Ele diz, em todas essas coisas, porém, vocês são mais do que vencedores, ou seja, vocês estão em plenas condições de vencê-la por causa da posição privilegiada que vocês ocupam dentro desse contexto espiritual, pelo fato de vocês estarem totalmente assistidos pelo poder de Deus e pela glória de Deus que já foi derramada sobre a vida de vocês. Vocês têm todas as condições de saírem vencedores dessas situações, meus irmãos. Então não se desespere, não se atemorize, não se assuste. Tudo isso vai passar e logo ali na frente, depois que isso passar, nós vamos sair mais fortes. Nós vamos sair, por exemplo, mais unidos com os nossos familiares. Por exemplo, durante todos esses dias que você está aí mais próximo dos seus, você tem que estar aí nesse isolamento comunitário, nesse isolamento social, como eles têm chamado aí. Olha, o privilégio que isso está te dando de poder estar
mais tempo com seus filhos, mais tempo com a sua esposa, mais tempo com seu marido. Isso está causando uma aproximação maior entre você e a sua família. Isso está nos dando também a oportunidade de termos mais comunhão entre nós, mesmo à distância. Mas pela fé, nós estamos unidos no mesmo propósito, adorando ao mesmo Deus, meditando na mesma palavra, na mesma verdade que é a Bíblia Sagrada. E isso vai nos fortalecendo cada vez mais. Isso vai nos enchendo os nossos corações cada vez mais da verdade de Deus para nossas vidas. E quanto mais essas verdades estiverem abrigadas em nossos corações, mais fortalecidos nós estaremos, porque nós vamos sabemos que vamos estar inteiramente conduzidos e assistidos e guardados por essa verdade. Então, meu irmão, minha irmã, descanse o teu coração. É como se Deus estivesse dizendo para você agora: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, ou seja, eu estou no controle de todas as coisas. E lá no final, no versículo 37 desse texto, toma posse dessa palavra para a tua vida nesse período. Toma posse dessa palavra aí no teu coração. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio de Jesus Cristo, por meio daquele que nos amou a ponto de entregar a sua própria vida por nós. Então, meu irmão, minha irmã, descansa o teu coração no Senhor, porque certamente o poder de Deus, a glória de Deus está sendo derramado sobre a tua vida todos os dias. Então, que você possa viver isso, que você possa se encher desse poder, que você possa se encher dessa glória, que você possa se fortalecer na força do poder de Deus, porque certamente você é mais que vencedor em todas essas situações que têm se levantado ao seu redor e ao redor da sua casa, ao redor da sua família. Você já venceu a cada uma delas por meio do poder de Deus, por meio da glória, da graça de Jesus Cristo, por meio do poder do Espírito Santo. Você não está sozinho, você está assistindo às 24 horas do dia. Existe uma mão poderosa que está estabelecida sobre a tua vida desde que você esteja nessa condição, desde que você esteja nessa posição privilegiada de alguém que nasceu de novo, que é nova criatura e que está em Cristo Jesus e que crê piamente no poder dessa palavra, que é a palavra de Deus, no poder do cumprimento dessas verdades, e por isso você anda nela, e por isso você respira essa verdade, e por isso você fala a linguagem do reino de Deus, que é a linguagem da fé. Então, meu irmão e minha irmã, creia que Deus está com você agora aí na sua casa, que Deus possa estar enchendo o seu lar de alegria, que Deus possa estar enchendo o seu lar de esperança, porque essas coisas são eternas, essas coisas não passam, essas coisas vêm de Deus para nós, são coisas que Jesus Cristo conquistou na cruz do Calvário para mim e para você, não para que a gente guarde numa linda moldura na parede das nossas casas, não, para que a gente viva intensamente, diariamente, todas essas coisas maravilhosas, todas essas promessas maravilhosas que Jesus conquistou para mim, para você e para as nossas famílias. Então, meu irmão, minha irmã, receba essa palavra no teu coração, que ela veio do coração de Deus direto para você nessa noite, em nome de Jesus. Que a glória de Deus se manifeste hoje na tua vida e encha o seu coração com um renovo sobrenatural para a glória do nome do Senhor. Amém, meu irmão, amém, minha irmã. Estou muito feliz de poder ter meditado com você no contexto dessa palavra, que eu tenho certeza que renovou as suas forças, renovou a sua esperança, encheu o teu coração de alegria. E por isso, com essa mesma alegria, eu quero orar por você nesse momento. Se você puder, feche aí os seus olhos e vamos falar com o nosso Pai. Pai querido, Pai santo, em nome de Jesus, eu quero te agradecer com meu coração cheio de alegria, pelo privilégio, meu Deus, de estar falando com o Senhor neste momento, depois de ter meditado nessa palavra com meu irmão, com a minha irmã, com a família dele, com a família dela. Meu Deus, muito obrigado por este momento tão especial, em que a tua palavra, mais uma vez, vem de encontro aos nossos anseios, vem de encontro, meu Deus, às necessidades da nossa vida, nos trazendo confiança, nos trazendo
paz, nos trazendo refrigério e a certeza de que nós temos uma assistência do céu, de que nós não estamos definitivamente sozinhos, pelo contrário, que estamos, meu Deus, na tua companhia, estamos, meu Deus, caminhando na tua direção, na força do teu poder, seguindo, Senhor, os teus passos, que certamente irão nos levar à vitória, porque a tua palavra nos garantiu nesta noite que em todas as lutas desta vida, por ocuparmos essa posição privilegiada na qual o Senhor nos colocou, nós somos mais do que vencedores em toda e qualquer situação que possa se levantar em nossas vidas. Isso inclui essa pandemia que está rondando aí os lares das pessoas, isso inclui os nossos lares. Então, Senhor, a vitória é nossa, não há nenhuma dúvida. Pela fé, eu, meu irmão e as famílias que estão nos assistindo nesse momento, tomamos posse pela fé dessa promessa de vitória, quando o Senhor diz que em todas essas coisas nós somos mais que vencedores por estarmos em Jesus, por estarmos nessa posição privilegiada. Para nós é um privilégio, meu Deus, saber que nós estamos em Jesus. Então, em Jesus não há o que temer. Somos mais que vencedores. Meu Deus, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por este momento especial em que podemos meditar juntos nessa palavra que é poder de Deus para a glória e para a condução, para a assistência de todo aquele que crê. Eu te louvo e te agradeço por tudo isso, por essas vidas tão especiais que estão conosco neste momento, e eu faço isso em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém e amém, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, meu irmão, minha irmã, foi muito legal, muito bacana poder estar com você nesse momento de meditação, nesse momento de fé. Eu creio que Deus abençoou a sua vida poderosamente, assim como abençoou a minha. Então, eu quero deixar aqui, antes de terminar, o convite para que você esteja nos assistindo mais uma vez. Amanhã nós vamos estar transmitindo o nosso culto da quarta-feira da fé ao vivo pelas nossas redes sociais, diretamente da nossa igreja, Igreja de Nova Vida em Itaipu. Então vai ser muito legal mais uma vez poder adorar a Deus com você, compartilhar essa palavra poderosa do nosso Deus com você aí no aconchego da sua casa, junto com a sua família, quem sabe na poltrona da sua sala, não é verdade? Então vai ser muito legal, vai ser muito bom, vai ser mais um privilégio que o Senhor vai me conceder de poder ter a graça de estar aí com você e com a sua família meditando nesta palavra, amém? Então, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu fico por aqui, que Deus te abençoe poderosamente, ricamente, abundantemente, que você receba nesse momento a graça salvadora e o poder do nosso Deus sobre a sua vida. Muito obrigado por me deixar entrar no aconchego da sua casa e compartilhar esse momento com a sua família. Espero você na quarta-feira, nesse mesmo horário e canal. Aliás, nesse mesmo horário não, às 19h30 para a transmissão da nossa quarta-feira da fé. Um beijo no teu coração, fica com Deus e até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tchau, tchau.